ouviu isso pelo menos uma vez na vida, né? Na economia, a gente considera que sempre há mais usos do que recursos. E o que é importante é você saber qual é o limite dos seus recursos e poder desenvolver suas atividades, né, pessoais e profissionais, a partir de recursos que você pode disponibilizar, tá certo? E é isso que forma a microeconomia local, que está conectada com a economia municipal, com a economia estadual, com a economia federal, tá certo? E a ação é que envolve as pessoas diretamente, tá certo? Como protagonistas da sua vida, né? E que, a partir disso, podem interagir de forma a proporcionar a sua própria prosperidade. E se de uma maneira conjunta nós estivermos agindo dessa forma, a gente está fazendo o quê? A gente está promovendo a prosperidade do conjunto, né? A gente está promovendo o bem comum. As coisas são interligadas, as coisas são interconectadas. Não dá para pensar que não seja assim, né? Não dá para considerar que é possível se fazer de uma outra maneira. Mas o fato é que nós não estamos acostumados, não estamos vivendo dessa forma. Nós não sabemos quem é a pessoa que mora do nosso lado. A gente não sabe as pessoas que moram no nosso próprio andar, se a gente mora num edifício, tá certo? E a gente muito menos sabe quem são as pessoas do bairro. Nós fomos forçados por essa pandemia a consumir no nosso bairro, a fortalecer essas economias. E o que a gente pode fazer é continuar fazendo isso. Se a gente conseguir fazer isso, na verdade, a gente está fazendo o quê? A gente está retecendo o nosso comportamento humano e o nosso comportamento financeiro. Tá certo? Esse é que é o segredo do processo como um todo, né? Ter uma nova bagagem de conhecimento diferente da que nós temos atualmente, ou pelo menos complementar a que nós temos atualmente. A gente precisa conhecer algumas verdades históricas e algumas verdades práticas, né? E colocar isso no nosso dia a dia, tá certo? De uma forma bem mais, vamos dizer, equilibrada, né? Para que os recursos eles não fiquem empossados, para que essas estruturas, essas novas estruturas criadas localmente, tá certo? Elas possam fazer o quê? Receber esses recursos que estão disponíveis. O que o Lorenzo falou é uma verdade muito grande, inclusive no Brasil. Tem dinheiro disponível de sobra. O que a gente não tem é forma de receber esse dinheiro. Mundialmente tem dinheiro de sobra. A gente vê investimentos aí de uma maneira maluca que nunca se ouviu antes. Por quê? Por todo o movimento que ele falou, que em inglês é quantitative easing, tá certo? Que em português é a facilitação quantitativa, que em termos miúdos, na verdade, é o governo emitir título, emitir dívida e colocar esse dinheiro disponível no mercado, que foi a única maneira que a economia internacional encontrou de solucionar o problema do nosso ciclo de economia acabando, tá certo? Foi essa única maneira que, em 2008, com a crise dos subprimes, e mais recentemente, e agora com a crise da economia, foi o que os governos conseguiram fazer. Os bancos centrais, em conjunto, falaram mais dinheiro na economia, mais dinheiro na economia. Mas isso tem um limite. Isso não é possível se viver dessa maneira o tempo todo, o resto da vida, tá certo? A gente precisa voltar a ter equilíbrio, precisa voltar, na verdade, a ter essas estruturas locais onde os recursos deverão estar disponíveis, que elas estejam preparadas, tá certo? Que tenham a possibilidade de permitir o quê? A circulação poderosa do dinheiro. E a circulação poderosa do dinheiro é isso. Eu trabalho, gero o meu recurso, coloco aqui no supermercado aqui próximo, que compra alguma coisa de alguns produtores próximos e que também compra de alguns superprodutores, empresas maiores, mas que gera, na verdade, uma cadeia que traz vínculo, que traz a fixação e a maneira de agir diferente em relação ao que a gente está acostumado hoje, né? Onde eu conheço as pessoas, onde eu consigo entender como é que essa circulação poderosa do dinheiro reforça a economia local, né? Gira a economia local e, consequentemente, os demais níveis da federação, né? Para finalizar, o que eu gostaria de falar nesse sentido.
a velocidade de transformação das coisas aumentou muito com a pandemia. Então, a gente pode aproveitar o que a gente chama de frente de onda, né? Essa frente de onda, na verdade, foi um termo que eu revivi em abril, quando estava discutindo algumas dessas coisas com o Lorenzo, e ele trouxe essa figura que ela é muito importante, né? Quando há, por exemplo, um desses aviões caça trafegando em velocidade supersônica, né? Ele consegue fazer isso porque o deslocamento de ar que vai na frente dele, ele vai abrindo o caminho, tá certo? O deslocamento de ar vai permitindo que ele aumente a velocidade dele. Isso é chamado de frente de onda. E essa frente de onda que foi provocada pela pandemia, a gente pode aproveitar o que aconteceu e iniciar essas transformações mais profundas que a gente está citando, tá certo? Buscar que essas transformações sejam conceituais. Quando a gente tem o conceito das coisas, a gente consegue fazer o que a gente quiser. Se a gente dominar o conceito das coisas, é muito possível fazer mais para lá, fazer mais para cá, mas trazer a solução. O problema é quando a gente não tem conceito e que a gente não consegue, na verdade, ter o domínio do processo, não ter o domínio de como a economia acontece à nossa volta, tá certo? É verdade Então, para gravar o vídeo. Oi? Alguém fez um comentário, eu não entendi. Mas, enfim, terminando, né? Aproveitar a frente de onda para iniciar essas transformações mais profundas e conceituais, para que elas permaneçam durante gerações, para que as nossas próximas gerações possam, na verdade, se aproveitar e continuar criando uma sociedade focada nas pessoas, né? Com a presença de um Estado enxuto, planejador e executor das estratégias, que priorizem o quê? A liberdade e o bem comum, tá certo? E que prevaleça o respeito pelo próximo e pelo meio ambiente. Se a gente conseguir fazer com que essas coisas se concretizem, eu tenho certeza de que, na verdade, nós teremos uma expectativa, uma esperança de futuro bem mais concretas, bem mais disponíveis para cada um de nós. É isso que eu tinha para trazer. Devolvo, então, a palavra para a Adriana, para ela poder dar continuidade, e para a Joyce também.